Queridos, a gente iniciou esse ano uma caminhada aí falando a respeito dos dons, e hoje nós vamos fazer um escolão, uma recapitulação, fazer um pró-memória aí, a resgatar alguns dos ensinamentos que nós fizemos, porque as próximas 2 semanas, com o Natal e o Ano Novo, nós não teremos cultos nas quartas, e sim nas quintas. Então as próximas 2 quartas-feiras nós não teremos culto, e teremos culto nas 2 quintas-feiras. Teremos culto na quinta-feira dia 24 e na quinta-feira dia 31. E nessas 2 quintas-feiras teremos culto de temáticos, né? Trabalhando aí o Natal, trabalhando a virada do ano, buscando esperança, renovo diante de Deus, diante da sua palavra, para iniciarmos um ano na presença do Senhor em fé e esperança. Nós não sabemos se o ano de 2021 vai ser diferente no que diz respeito às questões políticas, sociais, sanitárias, médicas, mas uma coisa é certa: o Deus que nós cremos não muda, Ele permanece verdadeiro, Ele permanece fiel, Ele permanece o mesmo. E dentro dessa caminhada, nós vimos algumas coisas que eu quero recapitular aqui com os irmãos. A primeira coisa diz respeito à triunidade, à participação plena do Deus triuno. Nós cremos num Deus que se apresenta em 3 pessoas. Isso é uma loucura da fé cristã, a chamada Trindade. Quando nós falamos de Trindade, eu gosto de resgatar uma fala de um personagem, um pensador cristão, chamado Santo Agostinho, quando Agostinho vai dizer o seguinte: tente explicar a Trindade e perca a sua cabeça. Tente desacreditar nela, não creia, e perca a sua salvação, perca a sua alma. Então nós cremos na Trindade. Talvez seja um dos itens mais difíceis de se explicar da teologia bíblica cristã, mas nós cremos que um Deus que é único se apresenta e se manifesta em 3 pessoas, e não há diferença entre essas pessoas. Os 3 são iguais em identidade, são iguais em essência, são iguais em propósitos, são iguais em poder. Não há uma participação de um dos 3 que é menor do que a outra, mas há especificidade na ministração. Coube ao Filho o papel da salvação, coube ao Espírito o papel do consolo, coube ao Deus Pai o papel do envio, mas há concordância entre os 3. E quando falamos dos dons espirituais, isso fica muito claro nos textos paulinos. Então os dons não são do Espírito Santo. Às vezes a gente trava com isso: olha, os dons do Espírito. Na verdade, os dons são espirituais e são do Deus Trino. Vamos ver 3 textos bíblicos que falam a esse respeito. O texto de Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Romanos capítulo 12 vai dizer o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então quem reparte a medida da fé, e o texto de Romanos capítulo 12 é um texto que vai falar a respeito dos dons, quem reparte os dons em Romanos capítulo 12 é o próprio Deus Pai. Versículo 4, para você que está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 12: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então o texto inicia dizendo que quem reparte os dons é o próprio Deus. Depois o texto continua evoluindo e dizendo assim: olha, os dons são uma graça de Deus, ele é repartido dentro do corpo, cada um tem uma função específica, mas em Romanos quem reparte os dons é o próprio Deus Pai. Quando chega em Corinto, nós vemos a participação do Deus Espírito Santo, e o texto vai dizer o seguinte:
mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E a gente vê a mesma terminologia de Romanos, o repartir. Quem reparte os dons no texto de Romanos é o Deus Pai. Quem reparte os dons no texto de Corinto é o Deus Espírito Santo. Então nós temos a ação plena do Deus Trino. Em Efésios capítulo 4, nós vemos a ação do Deus Filho, a ação de Cristo Jesus. E o texto vai dizer: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu, quem foi que desceu? Conforme o próprio texto de João capítulo 3, Jesus dizendo a Nicodemos: olha, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Então Jesus se apresenta como aquele que desceu do céu. E o texto vai dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vamos lá para o texto de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu parei a leitura aqui no versículo 10. Eu vou repetir o versículo 10 e a gente continua do 11. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher, olha que coisa tremenda, para encher, para completar todas as coisas. E ele mesmo, esse mesmo que subiu e desceu, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Deus Pai, o Deus Espírito, o Deus Filho distribui, repartiu. Essa questão de repartir merece a nossa atenção. Quando que a gente reparte algo? O que é minimamente exigível para que a gente possa repartir alguma coisa? Me ajudem aí. Você precisa ter, você só reparte o que é seu. Então, quando o texto fala que o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho repartiu os dons, numa linguagem humana, seriam partículas do próprio Deus. Ele está repartindo algo dele para que nós tenhamos partículas, para que nós tenhamos algo do próprio Cristo, do próprio Espírito Santo, do próprio Deus Pai. Essa é uma das coisas mais loucas da nossa fé. Nós nos tornamos parte, não apenas participante, são coisas diferentes. Ser participante é uma coisa, ser parte integral. Nós somos enxertados, esse é um outro termo que é utilizado. Evangelho de João capítulo 15 diz que o Deus Pai é o agricultor, o Cristo é a própria árvore, e nós somos enxertados, nós somos ramos que somos colocados, para que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que são um, para que nós sejamos um com eles. Então os dons fazem parte de uma nova reconstrução. Nós estamos sendo feitos e refeitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Isso é algo fantástico para que nós entendamos, para que nós creiamos. Bom, voltando lá aos nossos slides. Os dons são do Deus Trino. Há uma participação plena do Deus Triuno. E nós vemos nisso o agir fantástico de Deus. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, quem recebe esse título de Senhor no Novo Testamento? É Jesus. Nós cantamos alguns cânticos que diz: Cristo é o Senhor.
E esse termo, Kyrios, no Novo Testamento, no grego, é uma fala que o povo daquela época entendia muito bem: o senhorio de Cristo. Os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, há diversidade nos serviços, mas o Senhor Cristo é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Existe uma participação do Deus triuno, existe uma participação de forma harmônica, de forma sistemática, de forma organizada. Deus não faz as coisas à toa. Deus distribui os dons na sua igreja para que a sua igreja cumpra um propósito excelente no tempo presente. Nós somos chamados, queridos, para esta geração. Nós somos chamados para este tempo. Nós somos chamados para este ano. Esse ano tão diferente, tão complicado da pandemia. Há gerações que foram chamadas para o martírio. Ainda não falamos do dom de martírio, viu, Samuel? Mas a gente pode fazer alguns testes para saber se alguns irmãos, viu, Guilherme, tem esse dom aqui na igreja. Os irmãos mais fortes, aí, mais, de repente dá uma fogueira melhor. Tem o Samuel, tem o Jaimson também, que é bombadão, A gente pega esses irmãos aí para a gente fazer testes do martírio. Mas brincadeiras à parte, houve uma primeira geração que foi chamada e recebeu um dom muito específico para, literalmente, como o texto de Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E aquela geração foi fiel ao ponto de morrer, alguns queimados, outros enforcados, crucificados, afogados, mortes terríveis, mas eles não negaram a Cristo. A nossa geração não foi preparada para isso. Outros foram chamados para desafios logísticos, geográficos, saindo de determinadas localidades, indo para outros povos distantes, enfrentando semanas, meses nos oceanos, sem ter uma cartografia, sem ter um mapeamento oceanográfico que permitisse às pessoas navegar com segurança. Muitos navios afundaram, muitos missionários morreram, mas eles enfrentaram para levar a palavra de Cristo a povos distantes. Hoje o desafio já não é mais este. Com 2 cliques a pessoa tem acesso a conteúdos bíblicos cristãos, a cultos, a pregações, etc. e tal. Outra geração foi chamada para o estudo profundo, sistemático das línguas originais, do grego e do hebraico, para traduzir a palavra de Deus para as chamadas línguas maternas. Nós também já pegamos uma fase da história com isso resolvido. A pergunta que temos que fazer: esses dons que foram dados pelo Deus Pai, pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo, para o aperfeiçoamento da igreja, o que Deus espera da nossa geração? O que Deus espera da minha vida enquanto pastor? O que Deus espera da sua vida enquanto intercessor, evangelista, conselheiro, adorador? O que Deus espera de cada um? A gente separou aqui cerca de 40 temas para nós falarmos sobre os dons. Dão mais de 30 dons individuais. O que Deus espera da nossa geração? Bom, queridos, o que Deus espera, nós estamos a cada dia buscando individualmente. Mas o fato é que nós não podemos ser ignorantes. Nós precisamos buscar. Deus deixou um conteúdo na sua palavra para que nós fizéssemos isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando, perguntando, respondendo. Exige-se do pastor a capacitação, é o dom de ensino, a gente já falou sobre isso. E cada um dos dons de suporte, dons de maravilhas dentro da igreja, precisam estar capacitados pela palavra de Deus. E o texto vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 12, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se Paulo diz que aquela igreja de Corinto, se você resgatar na sua memória, os irmãos que têm participado dos encontros, dos estudos, se você resgatar na memória,
vai lembrar que nós falamos que a igreja de Corinto é uma igreja que Paulo declara que tinha todos os dons necessários para o desenvolvimento espiritual daquela igreja. Deus havia distribuído, repartido de si mesmo, só que era uma igreja absurdamente carnal, era uma igreja que tinha partidarismo, era uma igreja que não respeitava a sua liderança pastoral, não respeitava a própria palavra, era uma igreja que tinha atitudes promíscuas, era uma igreja ignorante em relação aos dons. E Paulo vai dizer a respeito dos dons: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós precisamos entender profundamente. Não conhecer os dons espirituais não faz a gente inocente. Eu não sabia. Na verdade, faz a gente incompetentes para o reino dos céus. Nós falamos sobre 3 colunas muito importantes, 3 colunas principais para a gente entender os dons. Primeira coluna diz respeito a que os dons são espirituais. E quando eu entendi isso, no meu caso, enquanto pastor, isso me deu uma paz profunda. Porque às vezes a gente prega, às vezes a gente ensina, às vezes a gente aconselha, a gente anda perto de algumas pessoas e vê que determinadas coisas não acontecem. E por que não acontece? Porque os dons são espirituais e as pessoas muitas vezes são carnais. As pessoas não querem abrir mão da vaidade, da promiscuidade, de determinadas amizades, de determinadas práticas mundanas. Não querem, mas querem exercer dons dentro da igreja. Não tem como. Cristo deixou a sua glória. Você consegue entender isso? Cristo abriu mão da eternidade, Cristo abriu mão do serviço real, Cristo abriu mão do serviço angelical, Cristo abriu mão da santidade, Cristo abriu mão da perfeição, Cristo se permitiu. O texto de Filipenses capítulo 2 vai dizer que devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, antes negou-se a si mesmo, antes esvaziou-se, assumiu uma condição de servo. E às vezes a gente não quer se esvaziar, a gente não quer negar os nossos gostos, a gente não quer negar as nossas preferências, as nossas vaidades, para que Deus use as nossas vidas. Então a primeira coluna diz respeito ao seguinte: é necessário que sejamos espirituais, que priorizemos, que valorizemos a ação do Espírito. Eu, porém, 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. De novo, a igreja de Corinto que tinha todos os dons. Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho que conversar alguma coisa com vocês, mas não dá, que vocês parecem ora criança. Um grupo é infantilizado, o outro grupo é carnal. Imagina uma igreja cheia de dons, onde parte da igreja, 1/3 da igreja é carnal, 1/3 da igreja é infantilizado, e 1/3 da igreja de repente é espiritual. Olha o desafio ministerial da liderança aqui desse pastor. Segundo, os dons têm propósito, e não é propósito dos dons nos agradar, não é propósito dos dons espirituais colocar a gente em evidência, não é propósito dos dons espirituais agradar o meu ego. Os dons têm propósitos espirituais, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons têm a ver com aperfeiçoamento, tornar o cristão, tornar a igreja de Cristo aquilo para o qual de fato ela foi criada. Por que eu e você fomos criados? Porque eu e você fomos salvos? Porque Cristo nos deu determinados dons. O aperfeiçoamento é para levar a gente mais perto do perfil e do padrão que o próprio Deus escolheu para nós. Edificação do corpo. E aí a gente falou, de diversos dons que trabalham a edificação do corpo, e falamos do único dom que trabalha a edificação do indivíduo, que é o dom de línguas. E a terceira coluna é a soberania de Deus. Não adianta apenas ser espiritual,
É necessário estar debaixo da soberania de Deus. Pô, mas eu tenho feito, eu dou bom testemunho, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho cuidado das minhas disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura bíblica, a misericórdia, eu tenho a paciência, eu tenho desenvolvido isso. Por que Deus não me deu tal dom? Porque Deus não separou esse dom para você. Aí vem a soberania de Deus. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Então nós precisamos estar disponíveis, sujeitos à ação soberana do Espírito Santo de Deus. Há um tipo de divisão que alguns autores fazem, eu gosto particularmente dessa divisão. Ai, Jesus. Espera aí. A água desceu pela goela errada. É complicado. Não é Covid não, irmãos. É só engasgo com a água mesmo. Mas há 3 divisões, ou 3 classificações, já que essa palavra é boa, 3 classificações para os dons que eu acho bacana. A gente também falou sobre isso. Os dons, eles podem ser separados em dons de capacitação, em dons de suporte e em dons de maravilhas. Os dons de maravilhas ainda não chegamos. A gente já falou sobre dons de capacitação e estamos caminhando nos dons de suporte, que são a maioria. Ainda não chegamos nos dons de maravilhas. Capacitação é aqueles que realizam efetivamente a obra de Cristo na terra e que atuam de maneira clara, direta, efetiva no meio da congregação. E são pessoas de fato separadas, inclusive pessoas para viver especificamente do dom. Então você vai ter pastores, você vai ter missionários, você vai ter ministros, pessoas que vivem especificamente para a capacitação da igreja de Cristo. A pessoa vive especificamente para cuidar, para suportar, para fortalecer, para alimentar, para capacitar a igreja de Cristo. E a gente falou sobre pastores, missionários e evangelistas. Os dons de suporte, todos os crentes, a gente também já passou por isso. O texto de Mateus fala: aquele que recebeu os talentos de Cristo, um recebeu 5, outro recebeu 2, e o que recebeu menos recebeu 1. Efésios diz que aquele que subiu e levou cativo o cativeiro distribuiu dons, repartiu de si mesmo. Quem recebe mais, recebe tantos dons. Quem recebe menos, recebe no mínimo um dom. Todo crente tem um dom. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom. Tem grande chance dessa fala sua ser mentira. Tem grande chance dessa fala sua, se você já é um crente que tem uma caminhada na fé, tem grande chance dessa fala sua ser uma fala picareta, uma fala sem vergonha. Se você é um cristão novo, recém-convertido, recém-batizado, você está ainda em desenvolvimento. Você de repente tem até alguma suspeita do dom, mas não sabe. Mas se você é crente já antigo, você sabe, querido. Você sabe. Aquela frase que a gente citou agora há pouco: a ignorância não te torna inocente, te torna incompetente. Você sabe qual é o seu dom. O que você está fazendo é enterrando ele, você está resistindo. Porque para exercitar o teu dom, você vai ter que abrir mão de alguma coisa da sua vida humana, dos seus relacionamentos, dos seus recursos físicos, dos seus recursos financeiros, dos seus recursos intelectuais, e você não está afim. Você não está afim de sair do seu sofá, você não está afim de abrir mão do seu horário de folga, você não está afim de abrir mão do seu sábado, você não está afim de abrir mão do seu domingo, você está resistindo. Não é que você não sabe, é que você não quer.
são coisas diferentes. Dom de suporte, os diversos dons de serviço, de ensino, de socorro, de generosidade, discernimento, de fé, de exortação, de interpretação, e por aí vai. É uma lista grande. São os dons de continuidade, os dons secundários, que o seu exercício ocorre a partir de outro dom, os primários. O dom é importante e imprescindível para o exercício do ministério da palavra. Não tem ministério da pregação se não tiver serviço, se não tiver interpretação, se não tiver intercessão, se não tiver aconselhamento, se não tiver visitação, se não tiver generosidade, se não tiver hospitalidade. Não tem pregação que se sustente. A pregação, ela se torna oca, vazia, se a congregação, se a igreja, se o corpo de Cristo não exerce os demais dons. Mas você não quer, você tem chamado para o dom da hospitalidade, mas você não quer abrir sua casa. Você tem chamado para o dom de serviço, mas você não quer sair do sofá. Você tem chamado para o dom da exortação, mas você não quer pagar o preço. Todos os dons, queridos, têm um desafio. Cumpre a nós estar disponível. O dom de maravilha, ou os dons de maravilhas que ainda não chegamos, cura, sinais. A gente já falou do dom de exorcismo, né, e de línguas. Desses de maravilha já falamos de alguns, sim. Falamos do exorcismo e de línguas dentro do ministério de intercessão. Falamos da questão da batalha espiritual e a respeito do que a gente chama da autoedificação. São os dons que têm maior impacto visual, são muitas vezes os dons mais chamativos. A pessoa acha que ter dom de cura é tipo Vingadores, ela vai estender as mãos, vai sair raios e a pessoa vai ser curada, né? E às vezes você não quer estar nos bastidores, às vezes você não quer estar em jejum, você não quer estar na batalha espiritual, para no momento que Deus de fato quer te usar, você esteja pronto, disponível, preparado. Mais um item importante que a gente viu aí na caminhada, diz respeito à limitação do Espírito Santo. E as igrejas batistas, todas as denominações, cada um quer colocar Deus dentro da sua caixinha. Então os assembleanos têm a caixinha deles, os batistas têm a caixinha deles, os da quadrangular, cada um tem a sua caixinha. E diz, olha, Deus só age se for assim. É bobo esse povo, né? Povo besta, que acha que pode controlar a ação de Deus. Olha, se não for desse jeito, não é Deus agindo. Querido Deus, texto de Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos tempos através do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também criou o universo. Deus fala através de múltiplas, e nós vimos aqui dois exemplos rapidinho, para a gente citar: o exemplo de Josué no Antigo Testamento, o exemplo de João no Novo Testamento. No dia que a gente fez essa aula em específico, a gente viu vários, viu o exemplo de Pedro, de Paulo, mas vamos ficar com dois aqui para a gente lembrar. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Antigo Testamento, o Espírito agia de maneira pontual, tomava a vida de Sansão ficava forte, agia, libertava o povo, daqui a pouco o Espírito saía. Tomava a vida de Gideão tinha uma ação vitoriosa, o Espírito saía. O Espírito agia de maneira pontual. Novo Testamento, o Espírito é derramado. Aqui nós estamos no Antigo. Havia uma porção especial do Espírito em Moisés, e Deus resolveu distribuir, tirando o Espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Coisa interessante, aconteceu algo no momento, não se repetiu mais. Por que Deus fez assim? Porque Deus é Deus, querido. Deus não tem que ficar dando satisfação para a criatura. Quando o oleiro, o artesão, o artista faz o vaso de barro, ele não fica explicando para o barro não entende. O barro não entende. Então a gente crê que Deus faz o melhor. Porém no arraial ficaram dois homens,
Um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram a tendas, profetizaram no arraial. E a gente viu que Deus tinha marcado, Moisés tinha marcado, olha, tem que estar lá no arraial, tem que sair do arraial, tem que estar na tenda, naquele dia, naquele horário. Os dois não foram. Os dois não foram, mas receberam a mesma porção do Espírito. E o que a gente faz? A gente fica chateadinho, a gente fica boladinho. Olha Josué. Josué é filho de Nun, servidor de Moisés, um dos escolhidos, um dos 70. Respondeu e disse: Moisés, meu senhor proíbe eles, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Josué, ao invés de ficar feliz que aqueles dois que não chegaram junto com os 68 para formar os 70, aqueles dois não chegaram a tempo, mas Deus também deu da porção. Não, mas se não está no nosso meio, se não está no nosso grupo, se não cumpriu tais e tais e tais e tais protocolos humanos, Deus não vai agir. Você está com ciúme, Josué? Nós precisamos, querido, entender que o agir de Deus excede o nosso entendimento. Por que aqueles dois não saíram do arraial e não foram à tenda? O texto não diz. Perderam a hora? Ficaram com preguiça? Tinham outra prioridade? Eu creio que não, senão não teriam recebido do Espírito. Mas não foram, não foram. Só que o Espírito também derramou sobre eles. No Novo Testamento, falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que tem em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos. Lógico que proibimos, a gente que manda na ação do Espírito. E lhe proibimos porque não segue conosco. Ele não é da nossa patota. Ele não é do meu grupo do mentoreamento, ele não é do meu grupo do discipulado, ele não vem na minha igreja, ele não veste a mesma roupa, ele não tem o mesmo corte de cabelo, ele não torce para o mesmo time, ele não tem isso, ele não é igual a mim, então ele não pode, porque eu é que sou padrão. Querido, tira isso da cabeça. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. E caminhando aqui para nós encerrarmos, essa foi a listinha que nós desenvolvemos inicialmente nos textos paulinos. A gente está falando de 24 dons, porque tem alguns que se repetem. No texto de Romanos nós temos ministério e ensino, e aparece ministérios em Corinto na palavra serviços diversos, aparece ensino lá no texto de Efésios, que é a terceira coluna lá com doutores, também aparece ensino na segunda coluna de Corinto em doutores. Nós temos profecia que se repete nas três listas, são os únicos que aparecem nas três listas, né? Profecia, ensino, são os únicos que aparecem nas três listas e dizem respeito de alguma forma, né, aos ministérios. O ministério profético e o ministério de ensino estão relacionados ao ministério pastoral, o ministério de capacitação dos demais dons. E além dessas 24 citações paulinas, a gente falou sobre os dons de arte, criatividade e arte, o dom de louvor e adoração, e nós temos outros dons ainda que nós vamos citar, o próprio dom de martírio, que não está nessa lista, um dom que os adolescentes e jovens da igreja morrem de medo, que é o dom de celibato, mas pode ser que seja para alguns dos irmãos aí, né? E aí Deus aqui vai revelando. Então esta é a lista inicial que nós temos trabalhado. As próximas 2 semanas, Natal e Ano Novo, primeira semana de janeiro, nós teremos as nossas 24 horas de oração. Segunda semana de janeiro, Instituto de Verão, e depois nós retornaremos com o estudo dos dons. Ainda falta a gente desenvolver o ministério de conselho, o ministério de ensino, que tem a ver com ensino, com exortação e com conselho bíblico. Ainda falta a gente falar do ministério de missões,
A gente já falou do dom do evangelista missionário, mas não falamos do ministério de missões. Tem a ver com hospitalidade, generosidade, também tem a ver com serviço. Nós vamos passar por esses ministérios. E a gente louva a Deus pela vida dos irmãos que têm caminhado junto nesse período aí.